Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Hoje eu estou com a responsabilidade e o privilégio de estar trabalhando com os irmãos o módulo Caráter e Carisma, aula 4, dando continuidade na nossa Escola Bíblica Discipuladora. A aula 4, o tema da aula 4 é Palavra de Deus, Interpretações e Seitas. Eu pretendo estar trabalhando essa aula em 2 domingos, hoje e o próximo. Queria agradecer ao pastor pela confiança, queria agradecer aos irmãos, toda a família Cibiluz, pela forma como os irmãos receberam a mim e a minha família. Muito obrigado, irmãos. O objetivo da aula é refletir sobre a importância da Bíblia na vida do cristão e do mundo, conhecer alguns dos princípios de interpretações dos diversos tipos de literatura encontrados na Bíblia e, por último, conhecer princípios que nos ajudam a identificar uma seita. A aula inicia ela inicia com uma afirmativa: a Bíblia é a palavra de Deus. O texto base que o autor colocou aqui no nosso material é 2 Timóteo 3,16, que diz assim o texto: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Essa afirmativa, ela para nós que somos cristãos de confissão protestante, batista, ela é muito evidente, né? A gente nem discute essa afirmativa, essa verdade. Mas, infelizmente, existe uma realidade paralela a isso, que talvez alguns dos irmãos já devam ter tido contato ou já ouviu alguém falar, que é uma discussão muito comum no meio acadêmico, que, infelizmente, algumas teorias afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. O problema, quando eu faço essa substituição, em trocar a afirmativa de que a Bíblia é a palavra de Deus pela Bíblia contém a palavra de Deus, em primeiro lugar eu estou negando a inspiração divina, eu estou tirando a autoridade da palavra de Deus enquanto palavra de Deus, e eu estou atribuindo aos homens a competência de decidir o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque infelizmente a gente sabe que o coração humano ele é enganoso. Então o homem pode se aproveitar dessa brecha e querer decidir o que ele vai optar das escrituras sagradas como sendo texto de Deus e aquilo que ele vai excluir. Então ele vai fazer aquilo que bem entender com a palavra de Deus. Graças a Deus que nós, como eu falei, nós como batistas, nós não temos discussão em relação a isso. Até porque na nossa própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no seu primeiro tópico, ele já traz a seguinte afirmativa: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Mesmo isso sendo uma verdade indiscutível para nós, mas às vezes é bom a gente parar e refletir, até tentar entender o porquê que alguns optam por essa afirmativa que nós entendemos como errônea, de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Algumas indagações que pessoas, né, alguns fazem, que os levam a chegar a essa conclusão de que a Bíblia contém a palavra de Deus. E eles se apegam a alguns detalhes. Eles afirmam que a Bíblia foi feita por homens, é uma verdade, né? Ela foi
escrita por homens, na nossa própria declaração já afirma que é uma linguagem humana, então só poderia ter sido escrita por homens. Animais, plantas, não tem condições de fazer isso. Foram homens que escolheram seus livros por conveniência. Uma leitura breve, simples da Bíblia, das Escrituras, já evidencia que isso não é uma verdade. Por que eu, ao escolher um livro pela minha conveniência, eu escolheria livros que às vezes falam tão duro comigo mesmo? Por que eu traria para a formação desses textos narrativa que me condena, que me aponta os meus erros? Por que eu escolheria textos que são tão pesados, às vezes, no seu juízo? Eu não faria isso. Eles também se apegam, às vezes, a alguns problemas que é encontrado com algumas traduções, coisas simples, que às vezes talvez o copista, no momento em que ele estava reescrevendo, né, os copistas que de tempo em tempo reescrevia a Bíblia de forma manual, eles podem ter errado, substituindo algumas palavras, e esses homens, esses estudiosos se atentam a isso e querem negar a autoridade da palavra de Deus por meros detalhes, que não altera em nada o teor, que não altera a mensagem. Enfim, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e isso para nós é um assunto esgotado. Eles também afirmam que nós não possuímos os originais, verdade também, mas essa afirmativa, se eu for olhar um pouquinho com mais detalhes, tudo bem, nós não possuímos os originais, mas a quantidade de cópia que se possui é tão grande que se chega à conclusão que dificilmente existiria tantas cópias com um teor tão similar se a veracidade, se a proximidade dos textos das cópias não estivesse tão próximo dos textos originais. Quando eu digo proximidade, eu não estou falando de tempo, estou falando de conteúdo, né? Então, assim, a quantidade de cópias que tem uma linguagem tão próxima dos textos que acredita-se que eram os originais, enriquece e testifica que essa argumentação não tem muito peso para descredenciar a palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, e esses 40 autores, muitos com visões diferentes, em cenários completamente distintos, né? Alguns viviam em palácios, outros eram camponeses, cuidavam do campo, dos animais, e foi aproximadamente 1.600 anos desde quando começou o primeiro texto sagrado até o fechamento da Bíblia, o último texto escrito. Levou-se aproximadamente 1.600 anos. Então, um livro com 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos, apontando para a mesma direção, e eles conseguem acreditar que isso foi um mero desenvolvimento da criatividade humana. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, né? A Bíblia, ela, como o autor aqui afirma no seu segundo ponto, ela tem transformado vidas em todo o mundo, e ele diz aqui entre parênteses que é o livro mais vendido do mundo. E realmente, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E uma coisa interessante que ele coloca aqui, que a Bíblia transforma a cultura dos povos. E isso é uma verdade. Nós temos na história da humanidade relatos de como a aplicação da palavra de Deus transformou parte da sociedade, alterou o índice, até mesmo econômico. Max Weber, que é um sociólogo muito famoso,
ele, na sua abordagem, nos seus livros, ele traz uma conclusão muito interessante, que a mera diferença entre o protestantismo e o catolicismo já gerou uma distorção tão grande na sociedade, de forma com que houve um avanço econômico por parte dos protestantes, enquanto que os católicos não conseguiram acompanhar esse avanço na sociedade. Ou seja, eu fiz apenas uma observação aqui do quanto a própria visão que você tem, ou opção que você tem em relação aos escritos sagrados, como ele tem o poder de alterar a vida da sociedade, da humanidade como um todo. E outra afirmativa que o autor diz aqui, ele diz que a Bíblia, ela explica a origem do homem e o propósito de sua existência. E realmente, por mais que a gente tenha contato com as teorias da ciência, elas são meras teorias, né? E elas não têm a capacidade de esgotar a sua proposta. Assim, elas não conseguem decidir, evidentemente, o que aconteceu, como que foi a formação do nosso planeta, como surgiu a vida. Eles não conseguem. E a Bíblia, por mais que para eles possa falar de uma linguagem muito simples, mas ela expressa de forma conclusiva ali, da forma como surgiu, como o tempo ali, que foi a formação do cosmos, a forma como Deus criou o homem. Então, realmente, a Bíblia ela traz essa verdade. Ela, apesar de não ser um livro que tem essa preocupação, ele não tem essa preocupação de ser um livro científico. E uma coisa interessante que o autor diz aqui, que ele diz que a Bíblia revela o plano de redenção do homem em Jesus Cristo. E realmente, desde Gênesis, quando você começa a ler ali a Bíblia, já no livro de Gênesis, você consegue perceber que Deus, de uma certa forma, ele já começa a introduzir essa revelação de Jesus. E essa revelação ela é contínua, e ela vem de uma forma mais plena quando Jesus se encarna, e nós lemos ali a sua vida, os seus feitos no Novo Testamento com os Evangelhos. Mas toda a Bíblia ela tem essa preocupação de apontar a pessoa de Jesus e falar do plano de redenção de Cristo com a sua morte expiatória na cruz. E uma coisa interessante que o autor aqui não chega a mencionar, mas ele diz que a Bíblia fornece orientações diárias para a vida dos cristãos. Realmente, ao ler a palavra de Deus, nós conseguimos encontrar princípios de hierarquia, nós conseguimos encontrar princípios de governança, nós conseguimos ver ali apontamentos claros de valorização à vida, fala acerca da importância de ajudar o necessitado. A Bíblia ela tem essa preocupação de estar apontando sempre para o outro, a importância do outro. Fala para relacionamentos, ou dá orientações para relacionamento entre pais e filhos, esposa e até mesmo servos e senhores. A Bíblia ela é completa na sua linguagem. Aquilo que ela se propõe a tratar, a falar, ela fala de forma bem objetiva e com propriedade. E aqueles que dão ouvidos a ela, aqueles que estudam e pauta a sua vida por esses valores, por esses princípios, consegue às vezes obter resultado que infelizmente a gente não encontra naqueles que não optaram por esse caminho. O segundo, vamos então estar falando do segundo ponto, que é a respeito do princípio de interpretações da palavra de Deus. Aqui ele diz que pedir constantemente orientação divina. E isso é uma verdade, irmãos. Se a gente abrir nossas Bíblias
com a intenção de encontrar ali apenas textos narrativos, se a gente não tiver essa preocupação de abrir a palavra de Deus, tendo a certeza de que Deus há de falar conosco e nós não, antes, né, é muito comum a gente, antes de abrir a palavra, a gente falar com Deus, pedir um discernimento, pedir para que o Espírito Santo nos abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender, e isso é muito importante, provavelmente é o princípio mais fundamental que a gente precisa ter e praticar quando a gente vira a estudar a Bíblia e querer interpretá-la. Usar da oração, dessa relação com Deus, desse relacionamento com Deus, até porque se a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos nisso, então nós devemos buscar uma relação com Deus, que é o autor dessa palavra. Há dois termos técnicos que a gente costuma usar para usar como sinônimo de interpretação. Um é o exegese, que basicamente ele quer dizer, é uma preocupação, uma procura para se encontrar o propósito original do texto, né? É você procurar ver qual é o teor exato dos textos originais. Por isso que quando se costuma ter essa preocupação de ser um exegeta, você acaba precisando ter um certo conhecimento acerca das línguas originais da Bíblia, do grego, do hebraico, né? Então essa é a preocupação quando se faz uma exegese. E o outro termo que é comum a ser usado é a hermenêutica. A hermenêutica, na verdade, ela é uma interpretação que ela procura trazer aquela verdade que foi escrita naquele ambiente, naquele cenário, uma aplicação para os nossos dias, né? Então, é uma interpretação onde eu procuro compreender qual é a sua aplicação para os nossos dias. O autor aqui, ele traz algumas observações acerca do que precisa se fazer se você quer ter uma boa interpretação da Bíblia. Ele diz observar o contexto, né? Porque a Bíblia ela é uma unidade. Então, se eu quero entender o que ela diz, eu preciso procurar lê-la de uma forma completa. Eu não posso querer buscar compreender apenas um texto isolado se eu não observo o que está inserido em volta daquele texto, o cenário que acompanha aquele momento, aquela palavra naquele texto. E ele diz uma coisa que também é identificar o tipo de literatura. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente entende que há dois tipos de texto, de literatura que a gente encontra na Bíblia. São os textos descritivos, que estão descrevendo uma situação, uma narrativa, contando um fato. Normalmente esses textos eles são mais históricos. E tem os textos que são prescritivos, né, que vem de prescrição, que é de você prescrever, ou seja, você orientar, dizer, dar uma orientação, né? Prescrever é você passar um exemplo aí, um médico te receita algo. Então é basicamente isso, é um texto que prescreve, ele diz, olha, faça isso, opta por esse caminho. Então é uma orientação direta, tá? Então se você tiver souber quando o texto que você está lendo está sendo prescritivo ou se ele está sendo descritivo, vai lhe ajudar muito nessa sua interpretação. Eu, já para finalizar essa aula, eu gostaria de dar também algumas dicas que vai lhe ajudar muito nos seus estudos, que é o seguinte: quando você for estudar a Palavra de Deus, você faça algumas perguntas, como quem escreveu, onde e quando escreveu, para quem escreveu, por qual motivo escreveu e o que pretendia no momento que ele estava escrevendo, tá? Essas são as dicas que eu te dou para que você possa fazer uma melhor interpretação da Palavra de Deus.
tá? E assim eu encerro a aula de hoje e já convido você para que a gente possa dar continuidade no próximo domingo e que o Senhor continue conosco durante esse domingo maravilhoso que nós teremos hoje, apesar de toda a situação que estamos enfrentando no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Amém, irmãos.